Oi, gente, bom dia. Vamos tratar um pouquinho aqui da história da química, como que surgiu, para daí a gente entrar em Lavoisier, ok? Então, na segunda aula, a gente vai entrar em leis ponderais, então preciso contar para vocês um pouquinho de como tudo começou. Então, já assim, a química já era estudada desde antes de Cristo, mas não tinha esse nome, não era química como a ciência exata como a gente tem hoje. Então, antigamente, a gente não tinha química, física, biologia, e sim filósofos que estudavam de forma empírica. O que seria de forma empírica? No modelo de observação, constatação, já falei isso até para vocês em sala de aula. Então, tudo era na forma de observação. Então, tinha lá as crianças que já eram escolhidas para ficar observando o céu, as estrelas, terra, água, e baseado nas observações, eles constatavam e elaboravam uma série de proposições aí com relação a tudo que acontecia ao seu redor. Então, antes mesmo de Cristo, eles já conseguiam obter o vinho. E o vinho é obtido a partir da fermentação da glicose que se transforma em etanol. Então, alguém observou que uvas estragadas fermentavam, que geravam uma nova substância, e aí, baseado nessa observação, eles iam melhorando os processos de produção. E isso foi feito com salga de alimentos. Perceberam que a partir do momento que eles colocavam sal, retirava a água, os micro-organismos não conseguiam se desenvolver, mas isso tudo, gente, levou anos de observações, né? Se a gente pensar em antes de Cristo, bem antes de Cristo, até quando a química começou a ser formulada mesmo, no final do século XVII, muitos anos se passaram. O mesmo foi feito na Idade do Ferro. Então, como que o ferro foi obtido? O ferro é obtido a partir do minério, da hematita, minério de ferro. Então, algum filósofo estava lá, tinha um minério de ferro ao lado de uma fogueira e percebeu que tinha um líquido metálico surgindo dali. Poxa, isso daqui endureceu no dia seguinte, o que a gente pode fazer? Usar para armas. Então, aí eles começaram a estudar, a começar a testar, né? E foram a partir dos testes que eles conseguiram produção de vidro, do ferro. Então, nessa época, né, mesmo antes de Cristo, até meados aí do século XV, XVI, com os alquimistas, eles acreditavam nos 4 elementos, né? É a teoria de Aristóteles, que já desde antes de Cristo, isso permaneceu por muitos e muitos anos, que tudo era feito dos 4 elementos: água, ar, terra, fogo. Então não tínhamos elementos químicos, substância, matéria, então tudo era baseado nesses 4 elementos. E foi quando então que eu pedi para vocês assistirem o vídeo sobre alquimia, que é bem interessante. Então, quem eram os alquimistas? Os alquimistas também era o nome dado a esses filósofos que estudavam, né, a ciência de uma forma muito fechada, né? Inclusive a alquimia não era reconhecida como algo importante na ciência, né? Os alquimistas eram tidos como pessoas ligadas ao misticismo, à magia, à arte, tanto é que muitos alquimistas foram queimados nas fogueiras, e inclusive não era um prestígio para eles serem chamados de alquimistas. Então muitos alquimistas se isolavam, se fechavam em comunidades e tinha símbolos para representar tudo aquilo que eles deixavam. Então a gente tem aí manuscritos, diversas fontes onde tudo era na forma com uma simbologia muito específica. E os alquimistas, vocês viram no vídeo, que buscavam o quê? A pedra filosofal e o elixir da longa vida. E em cima disso, a pedra filosofal era uma pedra onde ela encostasse transformava em ouro. Então eles pegavam todos os metais e ficavam experimentando para ver se conseguiam transformar aqueles metais em ouro. Então a pedra filosofal seria isso. O elixir da longa vida seria uma substância, um elixir que eles tomariam e teriam vida eterna. É claro que não conseguiram nenhum nem outro, mas isso contribuiu muito para a ciência, porque foi na época da alquimia que eles destilavam, que eles filtravam, que eles separavam, de tal forma a transmutar a matéria.
Hoje a gente já sabe que dá para transmutar algo e outro, mas envolvendo o núcleo de átomos que na época não se conhecia nem átomo, quanto mais núcleo de átomos, né? Então foram esses alquimistas, por exemplo, Paracelsus, que era um médico, foi um grande médico alquimista, tanto é que não era bem reconhecido, porque ele que é o famoso médico, né, que dizia que a diferença entre droga e remédio está na dose. Então, uma mesma substância pode matar como pode salvar. E ele, com estudos com diversas substâncias, chegou aí a inúmeros medicamentos, inclusive a questão de asepsia em cirurgias. Então, assim, os alquimistas contribuíram muito para a ciência. Então, nos slides, depois que fica aqui, tem lá o elixir da longa vida. Inclusive, eu não falei, mas Leonardo da Vinci viveu, né, numa época e por tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele conseguiu produzir, ele era, sim, considerado um alquimista. Então, tem aqui o Paracelso, a diferença entre veneno e medicamento, tá? Na dose. E os alquimistas, como eu já disse, por serem considerados mágicos, feiticeiros, porque, gente, imagina na época de 1300, 1400, 1500, você pegar uma substância e, de repente, ela muda de cor, ela vira vapor, ela explode. Aquilo, na época, não era aceito como ciência. Então, realmente, era magia, tá? Então, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo eu vou começar com Robert Boyle e terminar com Lavoisier para a gente dar início, então, ao estudo das leis ponderais, ok? Alguma dúvida? Posta lá nos comentários que dá para eu responder.